Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Cabuloso sobre o Botafogo no Newton Santos, 2-0. Gols do Christian e do Matheus Pereira. Tá aí o Neto, o Everton Guimarães, que falaram após a partida, elogiaram aí o Cruzeiro. Esse é o Cruzeiro que a torcida quer ver, porque o Cruzeiro vinha de alguns tropeços, né? Tinha tropeçado em casa com o Ceará, depois tropeçou em casa com o CRB, mas aí contra o Botafogo fez uma excelente atuação, jogou muito, quase todos os jogadores jogaram bem e o Cruzeiro saiu vitorioso. Vamos aí reagir àquilo que os comentaristas falaram, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Tudo dos grandes clubes de Minas você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Ó, conta pra ninguém não, mas tá em crise, chama o Botafogo, hein? Mais uma vitória sem sofrer gols, mais uma vitória no Engenhão contra o forte Botafogo, e não adianta negar porque é forte mesmo. Mais um jogo com a cara do futebol que trouxe o Cruzeiro pras cabeças e nada diferente do que a gente imaginou, ainda na quinta-feira, tanto no Band News na área quanto nos donos da bola. Eu falava, estava com cara do Cruzeiro, como foi o do ano passado, contra o mesmo Botafogo. Uma vitória construída com marcação muito forte, velocidade muito intensa para sair, eficaz de novo para definir e eficiente mais uma vez para segurar o ótimo Botafogo, hein? Importante destacar que foi uma vitória por 2-0 diante do melhor adversário dos últimos 4 jogos e dentro da casa dos caras. Falava nos jogos anteriores que mesmo sem as vitórias não era motivo para terra arrasada, e não era mesmo, e a prova está aí. O Cruzeiro segue muito na briga, recuperação dentro de uma competição cascuda e difícil como é o Campeonato Brasileiro. Depois de 3 jogos sem vitória, grandíssima e indiscutível vitória do Cruzeiro, e beijo na alma. Meu Igor, conta pra mim, por que o Botafogo não conseguiu, com 35 mil pessoas, ganhar do Cruzeiro, ou pelo menos ter um empate, que isso é um resultado horrível para o Botafogo, mas muito bom pro Cruzeiro, né? Pois é, craque Neto, o Botafogo que, apesar de vir de uma sequência invicta com o David Ancelotti, havia empatado os últimos 2 jogos em casa no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. No último sábado contra o Corinthians e anteriormente diante do Vitória, onde o goleiro do Vitória pegou tudo, o Lucas Arcanjo, o Botafogo não conseguiu sair do 0. Então precisava vencer hoje para colar nos líderes, mas fez um primeiro tempo bem abaixo. A gente conversou aqui com os jogadores do Cruzeiro na zona mista depois dessa partida, o lateral direito William, também o meia Christian, e eles falaram sobre fazer um início de jogo forte, que essa era a maior preocupação deles, porque o Botafogo costuma entrar muito forte nas partidas, se aproveitando do gramado também, já estar mais acostumado com o gramado sintético, só que o Cruzeiro soube lidar com isso e fez um primeiro tempo bem superior ao do Botafogo. O Cássio não precisou fazer nenhuma defesa, enquanto o Cruzeiro colocou o John para trabalhar, fez 2 gols e poderia ter feito até mais ainda na primeira etapa, e nesses primeiros 45 minutos já conseguiu encaminhar a vitória. O primeiro gol marcado inclusive pelo Christian, que falou aqui com a gente, uma falha de saída de jogo do John. Cruzeiro bem ligado, roubando a bola no campo de ataque e conseguindo fazer esse gol com o Christian. E o segundo gol numa arma do Cruzeiro já nesse campeonato, que foi num contra-ataque, um lance de bola parada do Botafogo no setor ofensivo. O Caio Jorge puxou um contra-ataque ainda diante do meio-campo e deixou o Matheus Pereira na boa para fazer o 2-0. E aí no segundo tempo, naturalmente, o Botafogo foi para cima, mas o Cruzeiro soube se segurar. O Cássio fez ali 2 ou 3 defesas, mas não chegou a ser aquela pressão também. Enfim, não foi uma tarde feliz do Botafogo. A gente tem um personagem aqui nessa partida que foi o goleiro John. Antes do jogo, na verdade nos últimos dias, surgiu a notícia de que o Botafogo recebeu uma proposta por ele do West Ham da Inglaterra de cerca de 10 milhões de euros, o que dá um pouco mais de 60 milhões de reais, e o jogador quer se transferir para a equipe inglesa, e o Botafogo analisa essa proposta, mas pelo que a gente ouve aqui nos bastidores, essa transferência deve mesmo acontecer. E aí, como o John falhou no primeiro gol, a torcida, que já estava um pouco desconfiada, passou a vaiar o goleiro. Quando ele pegou na bola ali no lance seguinte ao gol, ele foi vaiado, mas depois disso, até que o John não foi tão exigido assim. No segundo tempo ele não precisou fazer nenhuma defesa, mas enfim, o clima não ficou tão bom para o John por aqui, por conta dessa iminente saída e também por conta dessa falha no primeiro gol. Aí na entrevista coletiva, o italiano David Ancelotti foi perguntado
perguntado sobre a situação do John, e o David Ancelotti disse que ele está à disposição do Botafogo e enquanto aqui ele estiver, ele vai jogar. Que inclusive ele pediu para jogar e já confirmou que o John vai sim estar na meta do Botafogo na partida de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Botafogo tem uma vantagem de 2 gols construída no jogo de ida aqui no estádio Newton Santos, enquanto o Cruzeiro está voltando para Belo Horizonte e vai se preparar para enfrentar o CRB. Quinta-feira também pela Copa do Brasil, jogo de volta, assim como o do Botafogo. Só que no primeiro jogo o Cruzeiro poupou algumas peças lá no Mineirão e não conseguiu sair do 0 diante do CRB. Então vai para Maceió, Alagoas, lá no estádio Rei Pelé, precisando de uma vitória, se não quiser passar por aquela emoção das cobranças de pênalti para avançar de fase nessa Copa do Brasil. O Cruzeiro se colocando então cada vez mais na briga pelo Campeonato Brasileiro. O William, lateral direito, falou sobre isso, que eles vão continuar trabalhando com pés no chão, mas sonhando, quem sabe, aí com o título brasileiro, chegar nessa reta final brigando por ele, depois de não ser tratado como favorito. Volto com você, Neto. Obrigado, Igor. Eu acho uma indelicadeza por parte da torcida com o goleiro. O cara um baita do goleiro de seleção brasileira. Se ele teve a proposta ou não, cabe ao Botafogo, né? Porque, e aí é ele fazer a vida dele. John, você acha que ele falhou por causa disso? Você tá de brincadeira. Muito pelo contrário, eu acho que ele queria jogar muito mais bola. Qual a ideia? Primeiro você, Quesada, em relação ao Cruzeiro, que a gente coloca o Palmeiras e também o Flamengo. O Cruzeiro vai, perde pro Ceará, mas vai e ganha do Botafogo 2-0. E não é líder porque o Flamengo tá ganhando o jogo de 1-0 do Arrascaeta, que tá indo pra 39, se eu não estiver errado, né? E o Cruzeiro vai pra 37, está com 37. Quesada, Marília, Godoy e Theo José. Ô Neto, antes de começar o campeonato, eu colocava o Botafogo junto de Flamengo e Palmeiras para brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. Eu não colocava o Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro ocupa essa posição do Botafogo. Essa é uma vitória também simbólica. Mas isso veio por causa do treinador? Veio por causa do treinador. Porque tava uma várzea lá, sim, né? E veio pelo episódio Dudu, né? Eu acho que o episódio Dudu, o dono mostrou para todo mundo. É o seguinte, quem tá afim fica, quem não tiver cai fora, porque nós temos um técnico e o projeto vai ser comandado por esse técnico. Ali, o dono do supermercado colocou tudo na prateleira, organizado da forma como deve ser. Na gôndola, né? Fala que é gôndola, né? É isso. Gôndola. É isso. Eu já, criança, eu ia muito no supermercado nacional, lá na posse. Tira o Eduardo aí. Eu no supermercado nacional, porque eu gostava muito de ir no supermercado nacional e, ó, soufflé. Quem nunca pegou um soufflé, né? Soufflé. Hoje, soufflé, 40 anos atrás, era o chocolate. Diga-se de passar. E outra coisa, né? Esse tal de bis aí, que eu não falo mais, Morumbis é Morumbi. Pô, era 20. Hoje é 16. E menor. E menor. E mais caro. Você deixa 2 dias, fica duro, murcho. É brincadeira. Voltando para a equipe do Cruzeiro, o que você pensa, Marília Ruiz? Eu acho que é candidata também? Eu acho que sim. No caso do Cruzeiro, o fato de ter aberto mão antes da Sul-Americana deu ao Cruzeiro a chance de conseguir pontos, enquanto outros times estavam preocupados ainda com a fase de grupos da Libertadores. Foi o caso do Flamengo, que ao perder na estreia para o Central Córdoba teve que correr atrás. Então, naquele período, o Cruzeiro conseguiu, com os meios de semana mais vazios, conseguir pontos antes da parada. Não tem essa competição, apesar de ter empatado só com o CRB em casa no meio de semana pela Copa do Brasil. Vai ter que jogar no meio de semana fora de casa agora para conseguir a vaga. O Cruzeiro tem muito elenco e pouco calendário, diferente do Flamengo, diferente do Palmeiras, que ainda estão em 3 competições. E além dessas pessoas que você está falando, o Léo Jardim e sua comissão técnica, o episódio Dudu e o dono da SAF do Cruzeiro dizer quem manda lá, o Cruzeiro tem uma pessoa muito discreta, muito competente, que fez trabalhos muito bons por onde passou, Paulo Pelaipe. O Pelaipe segura o vestiário... Grêmio e Flamengo, hein? Ele segura o vestiário do... Fala que ele é bom pra caramba, ele Paulo Pelaipe. Ele é muito bom profissional. E ele consegue, de uma forma muito discreta... Sabe que o Corinthians quis, né? Quis, logo no começo. Ele é muito discreto e, ao mesmo tempo, muito hábil para segurar tantos egos lá. Saiu o Alexandre Matos, ficou o Paulo Pelaipe. Ele faz trabalhos sempre muito bons, sem ter que todo dia estar nas manchetes. Godoy. Tava na hora, né, do Cruzeiro voltar a ser forte. Godoy, pode botar a mão esquerda em cima da mesa aí, que não tem problema nenhum, não. Eu tô bem assim. Tá. Só que mal educado. Ele até que desgraçado. Tava na hora do Cruzeiro voltar a ser forte de novo, a competir lá em cima no Campeonato Brasileiro. E vocês são muito traíra, a Marília é muito traíra. Eu não,
eu sou repórter. Pô, vocês são pior que o Léo Dias. Nossa, cara, que fofoqueiro. Enquanto o Léo Jardim e a sua comissão técnica conseguiram administrar da maneira que está administrando o grupo de jogadores, você percebe que há uma harmonia muito grande. Mas você lembra que até o Cássio estava pendurado lá? Então, aí Cássio, Fagner... O Cássio emagreceu 6 quilos. Então, mas ele tá bem demais, ele arrebentou nesse jogo aí. Sim. Conseguindo, se esses jogadores mais experientes, né, conseguirem se manter fisicamente bem, o time e não ter desfalques de jogadores importantes, até o Matheus, o meio-campista, Pereira, né? Fez gol hoje. Voltou a jogar bem de novo, resolveu o problema dele. Então, é um time para brigar até o fim do Campeonato Brasileiro entre os melhores. Para você, isso que a Marília Ruiz disse, Theo, e a gente sabe que o ego na televisão, falando por mim, tá? Não falo por vocês e por ninguém. O ego na televisão é muito mais que o ego no futebol. Os jogadores, os ex-jogadores como você falam isso. Você não tem a dúvida disso. Mas o ego de um cara que chega e acha que o treinador tem que ficar... Aí não aguenta, hein? Um só não aguenta. É só que a SAF do Cruzeiro tem dono, né? Isso, que é o Pedrinho. Que é o Pedrinho. Então isso é diferente. Agora, o que a Marília e o Quesada falaram, eu acho que a gente vai ver isso lá no final do ano. O Campeonato Brasileiro está marcado para se encerrar no dia 21 de dezembro. Só que a gente tem o Mundial antes do dia 21 de dezembro. E o Palmeiras, o Flamengo, para mim, são candidatos ao título da Libertadores. Então pode ser que esses times tenham 3 partidas encavaladas com o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, no máximo, tem a Copa do Brasil, empatou com o CRB em casa, vai jogar lá no Rei Pelé no meio da semana. Tá complicado. CRB. Eu também acho que o CRB tem boa chance. O CRB tem um baita time, jogou Tá muito arrumado. lá no Mineirão. Tá É um arrumado. time arrumado e o CRB passa. Então, E que tirou o Grêmio também. Aí o Cruzeiro, E vai tirar o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vai ficar preocupado só com o Campeonato Brasileiro. E isso vai ser uma vantagem enorme no início de dezembro. Vamos lá, então. A gente tem os personagens aí direto do Engenhão, que diga-se de passagem, da Série B, Botafogo de Ribeirão. Da minha tia mora lá. Você já foi na casa da minha tia, Théo? Não, já fui. Você foi, Godoy? Eu já Não. Você foi, Quesada? Eu já fui em Minha tia Ribeirão. Albertina mora em Ribeirão já fui Preto. muitas vezes, A né? minha avó, Natalina, nasceu em Ribeirão Preto. Meu pai morou em Ribeirão Preto. O Datena morou da rua do meu pai. Olha que loucura. E minha tia Albertina mora lá. 2-1 Botafogo contra a América. O Amazonas empatou 2-2 com o Goiás. O Goiás deu que empatou bobeira. no finalzinho, né? Empatou no finalzinho, o Goiás estava ganhando 2-1. Novo Horizontino 1-1 com o Avaí, Chapecoense 3, CRB 2, né? E aí depois vai ter aí depois Atlético e Atlético Goianiense, Cuiabá e Volta Redonda. Já a equipe do Botafogo teve um resultado horrível diante do Cruzeiro e a gente tem os personagens da rodada aí que falaram aí algumas conversas mole. Acho que os melhores momentos do Botafogo sempre é o início de jogo. Acho que o campo deles faz toda a diferença. Acho que eles colocam muita intensidade no começo do jogo. Então a gente tinha que entrar muito mais ligado e dar resposta dentro de campo, e foi o que aconteceu. Acho que a equipe foi muito bem, se comportou muito bem e conseguiu decidir o jogo. Acho que poderia ter feito mais ainda, mas seguimos fortes trabalhando, que a equipe está evoluindo, eu também. Eu acho que agora poder correr da competição, melhorar cada vez mais para seguir vencendo. Na primeira parte não fizemos um bom jogo, o Cruzeiro estava melhor. Depois a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. Não é cambiar não, você não está na Argentina, irmão. Mas ele aprendeu bem o português, viu? O Lugano ainda não aprendeu. Mas o Lugano, ele fala uma graça. Não é cambiar. Mas tudo bem, vai. Não vai aguentar. Se mais 2 derrotas, cai. O treinador, o filho do Ancelotti. Mas tá empregado. Mas ele foi treinador, não. Tá na seleção. Ele foi treinador aonde, esse cara aí? Ele teve um time lá, não sei aonde, que ele ficou 3 jogos, eu acho. Andorra, sei lá por cima. Vocês estão de brincadeira aí, ó. Mas se cair, tá empregado no dia seguinte, né, Netão? Não, tudo bem, mas é porque ele tá empregado na seleção. O Fernando Diniz também teve, gente. Olha o que o Fernando Diniz fez com a seleção brasileira. Com o Fluminense. Então, e o Fernando Diniz, que vocês acham que é um baita treinador. Não, o Fernando Diniz, meu irmão, se ele for no Botafogo de Guaianazes, ele for lá e fazer o time de sair de jogar, ele perde a unha dele. Os caras tiram a unha dele.
Vocês estão de brincadeira, joga no Vasco. O Vasco é muito grande para ter um treinador tão medíocre como esse. É o seguinte, ó. Borgo Maneiro. Isso, Borgo Maneiro. Eu tava buscando aqui. Nome de zona em Portugal, nome de zona onde que você que tem de Quesada? Borgo Maneiro. Borgo. Isso é, que isso, Cascão, é mentira isso aí, velho. É verdade? Onde é isso aí? Não, ele tá, sabe quando ele fica... Andorra? Ele fica vermelho, nem aparece. Quando ele fica vermelho na Wikipédia, é que não tem nenhuma informação sobre ele. Ele tá vermelho aqui. Os caras contrataram ele, tá? Vocês vão ver só. Estreou, aí os puxa-saco da seleção, a mídia que é puxa-saca, olha, estreou. Lembra que ele estreou? Que era o Marcão que tava. Vai ter o Caçapa lá de auxiliar, né? O Caçapa manja. É da Itália esse time aí, não é? Deixa eu ver. É, igual o Milan. Aqui, vamos lá, então. Com 18 jogos, o Flamengo fazendo o seu 17º. Palmeiras tem 15 jogos realizados, vai realizar o 16º. Então, André, Eugênio e Zinho, mais do que estar passando, acho que por algum tempo, enquanto a gente tiver essa tabela descalibrada, vai ser uma discussão matemática que não necessariamente vai estar tão apurada, mas tem o que eles estão apresentando. E óbvio, quando começou o campeonato, Palmeiras estava entre os favoritos, o Flamengo estava entre os favoritos, e o Cruzeiro era um time com investimento, reforços, mas bagunçado, né? Inclusive pelo seu gestor, presidente da SAF e tudo mais, com um comando de direção de futebol que também foi trocado. Era um bololô, mas tinha potencial, tanto que ele, quando contratam o Leonardo Jardim, que todo mundo queria, ou já quis em algum momento, opa, aqui potencial tem. O que o Cruzeiro nos apresenta nos permite imaginar competir por este brasileiro até o final? Começa contigo, André, e venha junto Eugêniozinho. Não tem como a gente dizer o que vai acontecer, né? Se a gente tivesse essa capacidade, ela seria aplicada a outras coisas mais transformadoras e a gente teria uma vida muito mais fácil. Confortável. Mas assim, eu não vou me surpreender se o Cruzeiro estiver entre os primeiros colocados no final do Campeonato Brasileiro, mesmo considerando que é um torneio de regularidade muito intenso, muito difícil, em que as equipes passam por fases que são muito boas e animam o seu torcedor e fazem com que essa tendência quase que irresistível da gente fazer afirmações aqui, não, esse time vai disputar, esse vai brigar, esse não vai e tal. A gente acaba, às vezes, se precipitando porque o campeonato nos mostra outra coisa. Mas, a partir do momento em que o Cruzeiro passou a trabalhar, operar, da maneira que as equipes devem operar, ou seja, com as pessoas que tomam decisão, diretoria, independentemente da estrutura de gestão, se é SAF, se é clube associativo, se não é, dando respaldo e confiança, suporte ao treinador para que ele tome decisões difíceis de tomar, porque esse é o trabalho de todos os técnicos todos os dias. E o Cruzeiro ele viveu num limbo, logo depois que a atual gestão assumiu, em que treinadores eram culpados por não colocar em campo jogadores que custaram caro e, aos olhos do torcedor, deveriam estar em campo porque, instantaneamente, se isso acontecesse, o time ganharia de todo mundo e seria campeão. Então, Seabra passou por isso, Diniz passou por isso. E a gente já tratou desse tema várias vezes. O Jardim passaria por isso também se as pessoas lá não tomassem uma decisão. Vamos avisar todo mundo que esse é o técnico. Então, o vestiário ficou sabendo que esse é o técnico, episódio do Dudu, etc., comportamento do Gabriel. E a torcida ficou sabendo também que técnico é o Jardim. E um treinador que tinha acabado de chegar, com obrigação de entender as dificuldades, saber como superá-las, se adaptar aos problemas aqui no Brasil, sabe? Se sentir bem para trabalhar aqui no nosso calendário, se viu quase que repentinamente numa situação de, ok, você pode trabalhar com tranquilidade. E aí, eu me lembro, né? Não sei se os companheiros concordam, o pessoal em casa também, a vitória sobre o Flamengo é uma vitória que chama a atenção de todo mundo. O Cruzeiro vence o Flamengo no Mineirão, mostrando, antes da parada para o Mundial, mostrando características que ele, obviamente, preserva até hoje, de competitividade, e eu e o Eugênio conversávamos antes de entrar no ar, que continua sendo um time que prefere não ser obrigado a propor.
prefere ser atacado e prefere sair com a sua habilidade e a velocidade dos jogadores de meio de campo e ataque que gostam, que se sentem cômodos nesse tipo de situação. O jogo de hoje foi um exemplo bem claro desse tipo de proposta. Então, exceto nas situações em que o Cruzeiro vai ter que propor, porque equipes quase sempre mais fracas tecnicamente não vão dar a ele outra possibilidade, eu acho que o Cruzeiro vai continuar sendo um time muito perigoso, com margem para melhorar, com briga interna. Um jogador como o Gabriel, por exemplo, obviamente não deve estar satisfeito de não ser titular, mas está se comportando como alguém disposto a conquistar o seu lugar da maneira correta, treinando bem, jogando bem quando a oportunidade aparecer. E a capacidade técnica, a profundidade do elenco, ela é claríssima quando o Cruzeiro entra em campo. Então, a jogada do segundo gol hoje é uma velocíssima transição, com o Caio Jorge cruzando o campo inteiro praticamente e conseguindo fazer o passe para trás para o Matheus fazer o gol. O Cruzeiro já estava mais à vontade em campo porque vencia e sabia que o Botafogo não tinha outra alternativa dentro da sua casa a tentar empatar e com isso se expor. E foi o que aconteceu. O Cruzeiro ele vai ser um time muito problemático para todos os adversários que permitirem que ele tome a dianteira no placar. Se ele conseguir ficar em vantagem, o jogo vai ficar a caráter dessa equipe, que tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que tem sim um futebol que permita a torcida sonhar com o Cruzeiro entre os primeiros. Eu não estou falando, garanto, vai disputar o título. Entre os primeiros colocados até o fim do ano. E ele tem uma carta na manga, André, que é o calendário. O Cruzeiro agora só tem Campeonato Brasileiro pela frente. Não está dividindo a atenção com Copa do Brasil. Não, a Copa do Brasil. Desculpa. Tem a Copa do Brasil. Mas tem as janelas da Liberta. Desculpa, é um jogo... que a Copa do Brasil complicou. É um jogo perigosíssimo contra o CRB fora de casa, num 0-0. Então imagine o ambiente que o Cruzeiro vai encontrar. Né? Tem a Copa do Brasil ainda. Mas é o jogo que ele gosta, André. Também. É isso. Venham, claro. É verdade. Mas o CRB não vai tanto assim, não. Mas ele não tem Sul-Americana nem Libertadores. Então, se a gente comparar com o Flamengo, com o Palmeiras, vamos pensar nos que estão mais ali, que tem esse potencial, é uma vantagem. Não deixa de ser uma vantagem. Então, parte do momento em que o time é arrumado, o time não estava arrumado, passou a estar mais ou menos naquele momento que ganhou o Flamengo, né? A vitória citada aqui pelo André. Teve a transição ali, não participou do Mundial de Clubes, ou seja, comparado com o Flamengo e Palmeiras também, teve um descanso a mais e há uma ordem interna muito clara. Então, eu acho que ainda falta um pouco de elenco para algumas funções. Por exemplo, sai o Christian, não tem um jogador que exerça as funções do Christian, que é muito bom na recomposição. Ele joga pelo lado direito do campo. Ele, de origem, é um volante, então ele fecha bem o lado, mas ele chega na área e faz gols como o que fez hoje. Não é um jogador virtuoso tecnicamente, mas cumpre o seu papel muito bem. Não jogou semana passada contra o Ceará. O time perdeu. Não é que porque ele não jogou, mas o time perde um pouco do encaixe, porque é muito justo esse encaixe. Então você pode até alternar ali. Hora não joga o Matheus para entrar o Gabigol, hora não joga o Caio para jogar o Gabigol, ele pode jogar nessas duas funções ali. Talvez tenha uma perda, mas não é tão grande como você tem quando deixa de jogar com o Wanderson de um lado e com o Christian do outro. Então, são encaixes que ele precisa evoluir ainda. Mas é um time com potencial. E os 2 gols de hoje são dentro de situações de jogo que ele gosta. O primeiro gol é marcação, pressão na saída de bola do adversário. Foi assim que ele ganhou do Flamengo. Forçando erros do Botafogo. O John erra 2 vezes no gol. Quando ele dá o passe com a mão, ele dá muito mais para o jogador. Muito mais para o jogador do Cruzeiro do que para o jogador do Botafogo. Aí, com bola no pé, perto da área, o Cruzeiro cria. Perceba que o lateral vem lá de trás, demora um pouco para chegar, mas chega e cruza. E aí, a segunda falha do John. Ele te parece confiável de que é um protagonista para brigar. Não necessariamente para ganhar, mas para brigar entre os ponteiros do brasileiro. E eu acho que a sua
visão de jogador é importante no tema John, né? O Luxemburgo tinha aquela frase do vendeu, entrega, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre John. Começa com o Cruzeiro, daí quando você vier com o John, a gente já cai no Botafogozinho. Não, vou começar pelo John, porque ele não está vendido. Existe uma negociação, uma proposta primeira que o Botafogo não aceitou. O atleta, claro, vem um time da Premier League com um desejo de contratar. Não é fácil uma proposta dessa aparecer para um goleiro brasileiro toda hora. Sim. Então, claro que ele fica mexido, mas não está concretizado. E se o treinador falou na entrevista que conversou com ele e ele falou que enquanto estiver aqui com contrato com o Botafogo, negociação nenhuma concretizada, ele quer jogar pelo clube. E aí você não vai colocar o John? Eu acho ele muito bom goleiro. Eu acho que não passa a falha por isso, porque ele está sendo negociado. Eu não vejo dessa forma, né? Acho que até o segundo gol, o Eugênio diz que ele falha nos dois momentos. Segundo não, no primeiro gol, né, Eugênio? Que é do Christian. Eu acho que no primeiro ele sai mal, sim, ele sai mal. Mas no segundo momento do gol, eu acredito também ao Alex Telles, que é um lateral esquerdo experiente, e você sabe quando a jogada está do lado oposto, o lateral tem a função de fechar como um zagueiro, e ele só olha para a bola, ele não olha para o marcador. E eu aprendi isso, né? Que você tem que sentir o companheiro, o adversário, olhar lá na bola, mas você tem que tocar no adversário, ficar tocando nele aqui, para você não deixar ele te antecipar. Eu concordo, e acho que Zinho. o John não consegue chegar na bola, mas eu acho que ele perde esse tempo e o Christian antecipa. Ele confiou que o John ia desviar. Ele não pode fazer isso. Ele não pode confiar, ele tem que ir na bola. Assim, os dois. Sim. Mas mérito, eu quero acreditar o mérito ao Cruzeiro, cara. O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom. O Leonardo Jardim, assim, é legal que a gente viu o ex-treinador do Botafogo, né? Logo no iniciozinho, a gente ainda pega a fala do Paiva, né? Que é do Fortaleza, mas ele era o treinador desse Botafogo que também oscilou demais. E é normal, né? O David chegou agora, ele está montando, ele recebeu os jogadores. O Arthur Cabral não fez um bom jogo, o Arthur pelo lado direito não fez um bom jogo, o Montoro ainda tentou a jogada. E aí eu estou falando do Botafogo porque vai ser pegar um Cruzeiro, que o Leonardo Jardim foi feliz, falou, cara, vai perder um jogo aqui, vai empatar um ali. E o Cruzeiro não era, eu pelo menos não colocava o Cruzeiro como favorito a título. Estava montando um elenco, alguns jogadores mais nome do que rendimento. Alguns jogadores estavam sendo contratados, tinha mais nome do que o que estava rendendo. O Fabrício Bruno não era titular no Flamengo. O Gabigol não era titular no Flamengo. O Dudu não era titular no Palmeiras. O Eduardo não era titular no Botafogo. Bons jogadores, mas precisava organizar esse elenco. E precisou, assim, a chegada de um treinador que teve um pulso firme. Teve aquele problema do Dudu com o presidente, com o Pedrinho. Aquela cena que ele fala com o torcedor e ali foi o estopim para o Dudu sair. E eu acho que isso é um recado para o vestiário. Tem comando, tem direção, tem que seguir o que o treinador que está querendo. Ele ajusta taticamente o time, coloca um time mais forte também na recomposição, na marcação, porque com o Christian, com o Wanderson, isso acontece mais. O Gabigol não tem essa característica de recompor tanto e não dá para tirar o Caio Jorge para botar o Gabigol. O Gabigol entendeu isso e eu concordo com o André. Tá treinando, tá se dedicando, não tá criando problema. Quando é acionado, entra com vontade, com aplicação. Até entrega os gols, que ele é artilheiro e está sendo importante para esse Cruzeiro. Ele tem entrado até mais no lugar do Matheus Pereira para fazer uma dupla de ataque com o Caio Jorge. E o Caio Jorge, quando ele entra, se dispõe a se movimentar mais também, a correr mais, a sair, porque sabe que o Gabigol não vai recompor tanto. Então é muito mérito desse treinador. O time do Cruzeiro hoje eu coloco como um dos favoritos, sim. É porque o Flamengo, acho que é o grande favorito, porque já falou o presidente do Flamengo e o treinador com as escalações deixa claro que o brasileiro é uma grande prioridade para o Flamengo. Então, esse que vai ser o problema para o Cruzeiro. Porque mesmo com a Copa do Brasil, o Flamengo passando, o Brasileirão vai ser uma prioridade. E o Cruzeiro,
sempre que se manifesta sobre objetivos, ele coloca como foco Libertadores. O Cruzeiro, através do seu técnico, através dos seus jogadores, quando se pergunta, olha, esse time vai brigar pelo título brasileiro, não vai, eles colocam, não, nosso time está pensando em classificar para a Libertadores. E eu acho muito justo. Claro, primeiro porque você tira a pressão de cima do seu time. Segundo porque, sim, ele, na minha opinião, concordo contigo, ainda não está no nível de elenco de Flamengo e Palmeiras. De trabalho, pelo né? menos. E tempo de trabalho. De trabalho, mas, certamente não. Mas ele já tem um time hoje. Pô, mas arrumado. você acha que ofensivamente o Palmeiras é melhor do que o Cruzeiro? Eu acho que coletivamente o Palmeiras é melhor. O Palmeiras tem hoje uma dificuldade grande em transformar as suas situações em gol. Esse é um fato que o Cruzeiro resolveu com o Caio Jorge, principalmente. Porque quando não faz, ele deixa o companheiro na cara do gol. Concordo. Mas em termos de elenco como um todo, o Palmeiras hoje é mais forte do que o Cruzeiro. É questão do Palmeiras conseguir resolver essa questão dele, que é uma questão que não é de agora, vem do ano passado, da tal eficácia na conversão das chances. Na avaliação ofensiva do Palmeiras, a gente precisa dizer que 2 investimentos pesados, não só em recurso financeiro, mas também em ideia de equipe, até agora precisam acontecer. Sim. Um está em campo, mas não respondeu até agora, que é o Vitor Roque. E o outro teve que ser operado de novo, que é o Paulinho, que é o jogador que seria o responsável por uma mudança bem drástica na maneira do Palmeiras jogar. Foi decisivo no Mundial de Clubes. Sim, na vitória sobre o Botafogo. Trio, pra gente arrematar o jogo, o Botafogo. Começo de trabalho do David Ancelotti, um Botafogo que é um ano retalhado, né? Assim, são fragmentos de ano e agora a gente está vendo um fragmento que, em tese, virá algo mais longevo, é o que a gente imagina. Como avaliar esse começo de trabalho do Botafogo? Me surpreendeu inicialmente o nível de conforto que o Ancelotti mostrou e como o time com ele passou muito rapidamente a jogar bem, desde as primeiras atuações. E aí, assim, é o nosso costume, né? Ainda são as primeiras atuações. Sim. Parece que ele está há muito tempo. Quando eu falo desde as primeiras, parece que ele já tem 50 jogos pelo Botafogo e ele está muito longe disso. Mas ele se mostra um cara muito à vontade para aprender com tudo acontecendo, né? E ele sabe, obviamente, quando foi contratado e aceitou, que ele não teria tempo de examinar, planejar, testar, né? Aqui no Brasil o treinador não tem esse luxo. Mas ele é um cara que ainda tem uma carreira pela frente, né? E muitos comentários a respeito da pouca idade, da falta de experiência, numa posição difícil, que é o que eu falei agora há pouco a respeito do Jardim. O cara vem de outro lugar. Tudo que ele conhece de futebol, pela experimentação própria, a trajetória dele, foi feita em outras áreas, em que o futebol é tratado de outra maneira. E o Campeonato Brasileiro, o calendário brasileiro em si, mas o Campeonato Brasileiro, ele tem muitas coisas que são maravilhosas. E os treinadores de fora que trabalham aqui estão sempre dizendo isso. É que às vezes a gente não presta muita atenção. Em relação ao que eles aprendem dentro da dificuldade de trabalhar sem treino, sem tempo para treinar, o excesso de jogos. Todas as coisas que são defeituosas no nosso calendário acabam de forma muito clara, é só ouvir os treinadores, os ensinando muita coisa. O Milito foi o último cara que saiu daqui depois daquela campanha estranha no Atlético, né? Leva o Atlético a 2 decisões de Copas, corre risco de cair no Campeonato Brasileiro e meio que decide ir embora ou aceita o fim do trabalho, confessando-se incapaz de tirar mais do time, mas se declara agradecido por tudo que ele aprendeu. Então, o Ancelotti, até por ser um técnico em início de carreira, vai aprender muita coisa. E o processo de aprendizado, não existe processo de aprendizado sem equívocos, sem, às vezes, colocar os pés pelas mãos. Então, eu tenho uma impressão muito positiva desse início, o mais claro início possível, assim, os primeiros passos, a forma como ele está calmo, sóbrio e confiante. Mas o Botafogo fez uma aposta
qualquer contratação de um treinador de fora é uma aposta. Mas o Botafogo fez uma aposta que é maior, assim, né? Aquele negócio, aqueles filmes do cara jogando poker, que o cara vai e coloca tudo pra dentro. Sim. All-in. Eu não sei se é all-in, mas aposta todas as fichas. Botafogo foi ousado nessa contratação. Todas as fichas. O Botafogo vive um momento de turbulência extracampo, que é a situação do Textor, que agora tenta uma manobra para recomprar o Botafogo da Eagle, da qual ele já não é mais hoje o manda-chuva, e tenta uma parceria com o Marinakis, o grego. Até ele, quando tenta explicar as questões estruturais dessa holding aí, é difícil de... né? É um negócio... E isso deve gerar alguma instabilidade interna em algum nível, que eu não sei qual é, se chega no campo, se não chega no campo. Por outro lado, o Botafogo está encarando, ao contrário da maioria dos times, as competições que tem, basicamente com o mesmo time. Contra o Bragantino pela Copa do Brasil, ele tirou o Alex Telles, começou com o Cuiabano, tirou o Alain, começou com o Newton. O resto do time era o time que começou hoje, considerado a força máxima. Contra o Corinthians já tinha também um time muito próximo da força máxima, também com um outro jogador modificado. Ou seja, o Botafogo ele está encarando a temporada, ele está encarando o calendário, ele está levando com o que tem de melhor, até porque está no momento de construção, mais uma vez, de reconstrução de um time, porque sai muita gente toda hora, chega muita gente toda hora. Essa é a dificuldade desse Botafogo do Textor. Então, talvez por isso ele esteja dando sequência. Só que, num calendário em que os times poupam, em algum momento pode faltar um pouco de gás para ele, Botafogo. Zinho, a gente vai para o intervalo, mas para arrematar o Botafogo, quero te ouvir sobre esse Botafogo. Assim, o grande responsável para essa oscilação se chama John Textor, porque ele abre mão de início de ano, de pré-temporada, de organização, de planejamento. Deu certo ano passado, acha que vai dar certo esse ano. Ele perde competições, né? O Campeonato Carioca nem se fala, mas Recopa, Supercopa, demora de contratar treinador, contrata e depois demite porque diz que perdeu para o Palmeiras, que eu acho que um resultado muito normal no futebol. Dois gigantes se enfrentando num campeonato mundial. Acho muito equivocada. Nada contra o Ancelotti, desejo todo sucesso para ele, mas é uma ação, acho que assim, mais no desespero dele do que estudo, do que realmente ter observado e acompanhado o trabalho do Ancelotti. Não é uma informação ou opinião que eu estou dando. Eu não acredito que ele acompanhava os trabalhos como auxiliar técnico do Ancelotti, do David, né? Agora, me parece ser um cara estudioso, que conhece, calmo, tranquilo. A gente está vendo esse início dele no Botafogo. Desejo todo sucesso para ele. Só que ele vai ter um trabalho árduo pela frente, porque ele tem que montar. Tem uma espinha dorsal o Botafogo? Tem, mas do meio campo para frente, né? Tirando ali... Agora chegou o Danilo, baita de um reforço para repor o Gregory. Deve jogar com o Marlon, mas do meio campo para frente é recuperar o bom futebol do Savarino e encaixar Arthur, Montoro com Arthur Cabral, com olhar para o banco e fazer jogadores entrarem para modificar o jogo. Por isso o Botafogo está repetindo o mesmo time na maioria das vezes. A dúvida dele é na lateral esquerda, que eu acho que nesse momento o Cuiabano está num momento melhor do que o Alex Telles, mas ele tem no meio de semana Bragantino, depois ele pega o Fortaleza fora de casa, depois ele vai ter Libertadores, Palmeiras e Libertadores. Então é um mês de agosto que, para um time que está sendo montado para a chegada de um novo treinador, bem complicado. Então tá aí, pessoal, os comentaristas debatendo a vitória do Cruzeiro, 2-0 sobre o Botafogo, vitória importantíssima aí, que mantém o Cruzeiro muito na briga pelo título brasileiro. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida, como foram aí as estatísticas. Posse de bola, o Botafogo teve mais, 56% a 44%. Gols esperados, 1,58 para o Cruzeiro, 0,71 Botafogo. Total de chutes, 11-11. No caso, as finalizações, né?
Chutes no gol, aqueles chutes certeiros no alvo, 4-2 para o Cruzeiro. Chances perigosas criadas, 2-0 para o Cruzeiro. Escanteios, 6-5 Botafogo. Impedimentos, Cruzeiro teve 2, Botafogo 1. Passes completos, 410 do Botafogo, 306 do Cruzeiro. Tá aí as estatísticas da vitória do Cabuloso no Rio de Janeiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.